Olá, meus amigos. No vídeo de hoje daremos continuidade ao estudo do sexto volume da Patrística, no qual estamos estudando os Sermões de Leão Magno, do Papa Leão Magno. Hoje iremos estudar os seus 12 sermões quaresmais que se encontram nesta obra. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Nossa Filosofia Bárbara. Olá, meus amigos, mais uma vez sejam todos bem-vindos. Como expliquei na abertura, iremos continuar o nosso estudo desse sexto volume da Patrística, que traz como título Sermões, do Papa Leão Magno. E como eu já expliquei em vídeos anteriores, nós temos aqui apenas uma pequena parte dos sermões do Papa Leão, tá bom? Hoje nós iremos estudar os seus 12 sermões quaresmais. Eu, como sempre, fiz algumas anotações aqui sobre partes interessantes que eu gostaria de trazer para vocês. Mas antes disso, eu gostaria de utilizar um pouco do tempo para tentar responder uma pergunta que me chegou, em especial pelo fato de que nesta semana nós tivemos um grande número de inscritos. O canal, por algum motivo, passou a ser conhecido por muita gente e isso evidentemente trouxe muitas pessoas aqui para o canal, né? Bom, a pergunta que eu gostaria de responder é, este aqui é um canal católico, né? Bom, até aqui eu creio que todos perceberam que nós estamos fazendo muito mais um estudo filosófico desses textos. É claro que esse estudo está sendo feito sobre um ponto de vista católico. Eu sempre trago, por exemplo, o catecismo para discutirmos aqui, fazermos comparações naquilo que estamos observando nos textos, às vezes até para nos tirar dúvidas do que encontramos lá no texto. Contudo, eu creio que a forma como esse estudo está sendo feito, ele possa ser agradável tanto a um católico como a um protestante, a um espírita ou mesmo um ateu, não sei. Confesso que essa não é a minha preocupação inicial, tá bom? Minha preocupação inicial é realmente o estudo desses textos de um ponto de vista talvez mais filosófico que teológico. E de toda forma, há a função básica desse estudo, que foi explicada no primeiro vídeo que eu coloquei aqui no canal há um bom tempo atrás, que é a da minha autoformação, né? E aproveitando então para compartilhar essa formação com todos aqui, no sentido de podermos estudarmos juntos, discutir e, por assim dizer, ajudarmos uns aos outros nessa formação, não é isso? Então, há evidentemente um viés muito católico nesses vídeos, é claro. Eu estudo para isso, estudo para conhecer muito mais o catolicismo, para me aprofundar mais no catolicismo, mas eu não saberia lhes dizer, né, se seria realmente aqui um canal católico. Não é a minha preocupação. Na verdade, é isso que eu quero dizer. Não é essa a minha preocupação. Isso porque esse canal ele não tem uma função de conversão, não é o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Eu nem sequer me sinto capacitado para converter alguém. Nós estamos fazendo aqui claramente ainda um estudo de base. Há uma falha muito forte ainda na minha formação, por exemplo. Falta-me concluir um estudo muito profundo de todo o texto bíblico. Falta-me também concluir um estudo muito profundo de todo o catecismo. Eu tento sempre complementar esse estudo na medida do possível, mas ainda não me sobrou tempo suficiente para isso, para sentar e realmente concluir uma boa leitura desse material, evidentemente com leituras em paralelo, que é o que a gente tem feito aqui o tempo todo, né? Então, não é esse trabalho que está sendo feito aqui, não é um trabalho de conversão. Ao mesmo tempo, não é um trabalho que eu possa, por assim dizer, garantir que não haja erros doutrinais, né? Uma vez que não sou eu
ainda espero, um conhecedor pleno da doutrina católica. Então eu não posso garantir que em um momento ou outro não ocorra alguma falha doutrinal. Motivo pelo qual eu sempre deixo os comentários dos vídeos em aberto, para que justamente esse tipo de correção chegue até mim e que nós possamos abrir aí um debate ou o que quer que seja. Eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho o menor problema em ser corrigido. E, evidentemente, qualquer falha doutrinal que encontrarem, por favor, fiquem à vontade para colocar nos comentários. Até um primo meu que acompanha o nosso canal sempre, ele me apontou um erro em um dos vídeos sobre aqueles que nós fizemos sobre o gnosticismo, e que eu até ia colocar isso no comentário, mas com o tempo acabei esquecendo e aquela bagunça da falta de tempo. Mas enfim, fiquem à vontade para apontar isso. Eu tenho certeza que seria para o meu crescimento, né? Não iriam fazer críticas vãs ou críticas por críticas em si, né? Não faz o menor sentido, né? Estamos aqui justamente para isso, para crescer em conjunto. Então, para aqueles católicos que vêm a esse canal e que têm um certo receio de que não seja passado aqui uma doutrina 100% correta, infelizmente eu não posso lhes tranquilizar, uma vez que aqui é um canal de estudo, é um canal em que nós estamos formando a nossa base. Por isso que eu costumo dizer que esse canal é bem diferente dos canais que nós encontramos normalmente do YouTube, porque o que se espera é que alguém que entenda sobre o assunto chegue diante da câmera e explique sobre aquele assunto. Basicamente o que temos são preleções sobre os mais diversos assuntos dentro da internet, mas não é isso que estamos fazendo aqui. Aqui nós estamos realmente apresentando um processo de formação. Em especial, nós estamos nos formando juntos, né? É claro que passa a ideia, provavelmente errônea, de que eu ocupo a cadeira de professor, porque enfim sou eu que comando aqui o canal, por questões práticas, mas não seria essa a visão que eu gostaria de passar, tá? Não como professor, porque não é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos realmente montando toda uma estrutura de um crescimento dentro desse conhecimento que desejamos, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, para deixar bem claro o que eu estou falando, sempre que eu estou em Fortaleza, eu costumo visitar a Igreja da Glória, na cidade dos Funcionários, onde há um padre maravilhoso chamado Padre Elano, e que durante suas homilias a gente percebe todo o peso, toda a capacidade intelectual que aquele homem possui. São homilias riquíssimas, são homilias em que ele vai discutir os originais em grego, os originais latinos, ele vai realmente nos apresentar questões filosóficas muito profundas, questões teológicas muito profundas. E eu me sinto muito bem quando eu tenho essa oportunidade de ver suas homilias, pelo fato de eu estar compreendendo com plenitude aquilo que ele está falando. Isso me dá uma tranquilidade que é justamente essa tranquilidade intelectual que estou falando, evidentemente, essa tranquilidade intelectual que eu estou justamente buscando aqui nesse canal. Então, muitas vezes, ao ouvir homilias suas, ele citou um autor que estávamos aqui coincidentemente estudando no canal. Ele citou passagens que eu havia lido há poucos dias, passagens que eu havia até discutido com vocês. E isso, quer queira, quer não, nos traz uma satisfação muito grande, né? De a gente conseguir ter uma sintonia com homens como esses e você poder estar ali plenamente, a sua mente está plenamente compreendendo aquilo que está sendo discutido. Num primeiro momento é isso que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou me formando a ponto de poder compreender com plenitude o catolicismo, né? Da mesma forma, eu tenho convicção que muitas das pessoas que vão à homilia dele não conseguem compreender tudo que está sendo falado ali. É claro que o pouco que eles, ou pouco ou muito que eles conseguirem absorver, vai realmente servir, vai evidentemente servir para eles. É um alimento de toda forma, né?
Mas é muito bom essa satisfação, é muito satisfatório isso, né? De saber que estamos compreendendo com plenitude aquilo que está sendo falado. E esse é um dos objetivos desse canal. Né? É fazer esse estudo de base para poder, enfim, fortalecer o meu conhecimento, digamos assim, na fé. Né? Coincidentemente, até esse fim de semana, ele fez uma homilia muito bonita explicando sobre como deve se formar a nossa fé. Ele fez uma comparação, eu acho que até a comparação é do São Tomás de Aquino, salvo engano, em que ele compara a nossa fé a uma árvore. Né? Então, no primeiro momento, a árvore precisa ter raízes fortes, raízes profundas, ao mesmo tempo que em seguida a gente vai precisar de raízes largas se espalhando. Então você vai buscar o alimento com a raiz profunda e você busca a sustentação com essas raízes laterais. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nesse primeiro momento. Tá? É justamente aprofundando essas nossas raízes para que a nossa fé não seja frágil, para que não haja uma brisa forte e simplesmente derrube essa árvore. Então é isso que nós estamos fazendo aqui nesse primeiro momento. Eu creio que todos que têm nos acompanhado até aqui conseguem perceber que estamos tentando fazer esse trabalho o mais profundo possível, né? o mais rigoroso possível. Nem tudo que eu consigo absorver nessas minhas leituras eu trago para cá, até mesmo por uma questão de tempo. Eu busco sempre fazer vídeos não muito longos, não sei se isso é um erro ou não. Mas, bom, o que eu tento sempre é trazer um pouco do resumo daquilo que eu li. Mas muito do que eu leio nesse material está me servindo também para outras coisas, claro. Como, por exemplo, eu já dei aqui até uma sugestão de um trabalho que depois eu mesmo tive a ideia sim, tive o desejo de realizar. Que foi justamente aquilo que eu citei sobre a presença da fênix, da ave fênix nesses textos patrísticos. Até fiz uma sugestão aos nossos seguidores, mas depois resolvi pegar alguns livros de mitologia e estou até esperando chegar alguns para tentar esboçar um pouco esse trabalho também, tentar publicar em alguma revista teológica e depois, evidentemente, se der certo, se conseguir a publicação, eu compartilho aqui com vocês, né? Além disso, há diversas outras partes desse texto que me ajudam em outros escritos que eu estou fazendo. O nosso trabalho sobre gnosticismo, por exemplo, me deu uma ideia de escrever um texto mais longo, evidentemente, justamente sobre a filosofia schopenhaueriana, né, que é uma filosofia que eu conheço um pouco e que, ao ler aquele material sobre gnosticismo, eu encontrei muita coisa que me fazia lembrar a todo momento a filosofia de Schopenhauer. Então eu queria fazer um texto comparando, na verdade, investigando ali dentro da filosofia de Schopenhauer as raízes do gnosticismo, que talvez ele nem tenha absorvido diretamente, talvez indiretamente, né? E é um texto que me animou bastante para escrever. Então, além disso, né, além de tentar fortalecer minha fé, ainda utilizo esse material que estamos estudando para alguns desses escritos que me interessam. De modo que fica, dito tudo isso que eu tentei explicar aqui, fica difícil dizer que este canal é apenas um canal católico, né, porque realmente não é isso que estamos fazendo aqui, tá bom? Peço desculpa pelo barulho. Eu gravo perto de uma rodovia e sempre que eu vou cortar, sempre que passa carro aqui, se eu for cortar, realmente acabo perdendo muito tempo, como normalmente eu perco muito tempo. Mas nos últimos vídeos tenho até conversado com vocês a respeito de eu tentar colocar o mínimo de efeito possível nesses vídeos e conseguir fazê-los de forma mais prática. Algumas semanas eu até não consegui publicar nenhum vídeo pelo fato de que vou cortando, vou acrescentando isso e aquilo, tirando esses ruídos e acabo perdendo o prazo e nem publico. Eu gostaria de não perder mais esses prazos, de realmente nos manter sempre às sextas-feiras aqui lançando esses vídeos, tá bom? Bom, então é isso. Tá? Realmente fica difícil para mim
dizer simplesmente, olha, aqui é um canal católico, porque aqui dentro do canal, dentro desse estudo que nós estamos fazendo, não é esse o foco, tá bom? É realmente estudar, estamos evidentemente estudando textos sagrados, claro, e textos sagrados para o catolicismo, mas como já expliquei, eu tento fazer isso de uma forma, de uma visão mais filosófica, tá bom? Bom, então, espero não ter confundido mais ainda a mente de vocês. Foi uma resposta de improviso, não pensei muito a respeito, peço desculpas. E como eu disse, separei algumas coisas aqui sobre esses sermões quaresmais e gostaria de compartilhá-las com vocês, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar então sobre esses 12 sermões quaresmais. Como sempre, eu fiz algumas anotações sobre uns pontos ou outros que eu achei interessante, mas repito aquilo que falo em todos os vídeos. Os comentários estão aí abertos. Fiquem à vontade para trazer algum outro ponto que tenham achado interessante e que eu não tenha comentado aqui nessas minhas anotações, tá bom? Bom, como nós sabemos que a quaresma são esse período de 40 dias em preparação à Páscoa, e que os católicos se dedicam à penitência nesse período. É claro que as penitências aqui no período, na época do Papa Leão Magno eram um pouco diferentes, mas em geral o princípio é o mesmo, né? Eu tentei pesquisar um pouco sobre como era exatamente o jejum, não tive tanto tempo assim, e conversando com um amigo cuja opinião eu respeito bastante, ele me falou que normalmente eram 40 dias a pão e água, né? Mas falta um pouco de pesquisa mais aprofundada para a gente tirar essa dúvida, tá bom? E é sobre as penitências, mais precisamente sobre o jejum, que Leão Magno fala nesse nosso primeiro sermão e vai trazer nos demais sermões o mesmo tema, apesar de outros, né? Além de outros, vai trazer o mesmo tema. E inicia esse primeiro sermão nos falando sobre a história do jejum, né? Vai explicar um pouco sobre isso. Eu gostaria até de ler para vocês aqui bem rapidinho o texto, não é muita coisa, porque achei bem interessante, né? Ele diz o seguinte, estou na página 57, que é justamente a abertura do primeiro sermão sobre a quaresma. Traz até como título História e Razão da Prática do Jejum, tá? Diz o seguinte: a história sagrada conta que outrora o povo hebreu e todas as tribos de Israel, oprimidos por causa de seus pecados sob a pesada dominação dos filisteus, para poder vencer seus inimigos, entregaram-se a um jejum que renovasse a fé e as forças de suas almas e de seus corpos. Eles compreenderam, com efeito, que o desprezo pelos mandamentos de Deus e os seus costumes corrompidos lhes tinham provocado esta dura e miserável escravidão, e que combateriam inutilmente com as armas na mão, se antes não abandonassem os seus vícios. Impuseram-se, portanto, a punição de severa penitência, abstendo-se de alimento e da bebida, e, para que pudessem vencer os inimigos, venceram primeiro neles mesmos os apelos da gula. Deste modo aconteceu que, realimentados, impuseram a fuga a seus adversários e aos senhores impiedosos que os haviam subjugado famintos. Nós também, caríssimos, situados diante de muitas adversidades e combates, se usarmos os mesmos remédios, seremos curados pela mesma observância, né? Então, já faz aqui um ótimo resumo do significado, não só histórico como atual, da penitência do jejum. Nós temos aqui, creio que eu esqueci até de citar nos vídeos anteriores, mas nós temos aqui nas homilias do Papa Leão Magno um texto belíssimo, né? Aqueles que têm nos acompanhado aqui na leitura, tenho certeza que em diversos momentos se encontraram com frases com um certo poder de impacto, né? E lembremos que, além de tudo, aqui é um sermão,
né? Então ele está falando para as pessoas ali da igreja, de modo que há uma preocupação em especial na clareza daquilo que ele está falando. Então, o que torna esses sermões fáceis de serem compreendidos, não vamos encontrar, digamos assim, problemas teológicos ou filosóficos muito profundos aqui em discussão, uma vez que ele está fazendo a homilia, né? Então, a intenção dele é muito mais explicar ali para as pessoas aquilo que ele deseja, né? Bom, então é isso que ele vai nos explicar, né? Ele vai nos explicar que a penitência ela nos fortalece em nosso combate espiritual e que a quaresma ela é um tempo especial para isso. Digamos assim, ele é um tempo privilegiado, né? É um período do ano privilegiado para isso. É o tempo ideal para o combate aos vícios, né? Bom, da mesma forma, acabei separando aqui um pouquinho de textos para a gente ler, mas não muita coisa, mas porque realmente essa beleza da escrita do Papa Leão, ela nos encanta, né? Então aqui na página 58, encontrei também, justamente continuando esse raciocínio, encontrei a seguinte coisa, né? Não prevaleceremos sobre nossos inimigos se não prevalecermos antes sobre nós mesmos. Estamos seguindo aqui a mesma ideia, né? Com efeito, muitos combates acontecem dentro de nós mesmos. Os desejos da carne se opõem aos do espírito e os do espírito aos da carne. Nesta disputa, se os desejos do corpo forem mais fortes, o espírito perderá vergonhosamente a dignidade que lhe é própria e, para sua desgraça, tornar-se-á escravo, ele que foi criado para mandar. Se, porém, o espírito se submete ao seu soberano, encontrando prazer nos dons celestiais, desprezando as provocações dos desejos terrenos e não permitir que o pecado reine em seu corpo mortal, a razão conservará então o primeiro lugar que lhe convém por excelência e nenhuma ilusão dos espíritos do mal conseguirá transpor suas defesas. Porque só existirá para o homem verdadeira paz e verdadeira liberdade quando seu corpo estiver submetido à alma como seu juiz e a alma governada por Deus como seu superior. Vocês vão notar uma pequena falha no texto, né? Essa última frase não é com seu superior. Eu creio que seja como seu superior, tá bom? Mas é evidentemente algo sem importância, né? Então a quaresma é isso, né? A quaresma é esse período de luta pela nossa salvação e, consequentemente, é um tempo muito forte de ataque espiritual. Ideia que ele vai desenvolver bastante aqui no texto. É um período que, quanto mais tentarmos nos aproximar de Deus, mais seremos atacados pelo inimigo. Já citei no vídeo passado o fato de que a citação sobre o inimigo de Deus, a citação sobre o demônio, não é evitada nesses sermões de Leão Magno. Ele não tem medo de falar disso, não tem medo de falar de como o demônio nos tenta, e aqui ele volta a repetir os mesmos conceitos, por assim dizer, né? Bom, e ele vai justamente nos explicar que é justamente nesse período quaresmal em que mais tentamos nos aproximar de Deus que mais ataques nós sofreremos. Repete isso fala isso não só no primeiro sermão, como basicamente em todos os 12 sermões que nós encontramos aqui. Então, é o que ele nos explica, né? Na quaresma, nós entramos em arena para o combate, né? Então, é realmente um período de luta. E essa luta não é fácil, porque o outro lado também não vai simplesmente desistir, né? Bom, nesse primeiro sermão ele finaliza, né, justamente nos exortando, né, para que cheguemos à Páscoa da forma mais pura possível, né? Então, é isso que ele quer de nós, é isso que ele tenta trazer de todos os fiéis com esses sermões, é manter-se o mais puro possível, chegar até a Páscoa
o mais puro possível dentro desse gigantesco período de batalha que nós teremos ali, porque, como eu acabei de dizer, o outro lado não vai ficar parado, né? Bom, o que nós também podemos ver com muita frequência nesses sermões é um Papa que não teme criticar falsas doutrinas. A todo momento ele está fazendo isso, e no primeiro vídeo que nós fizemos aqui sobre o Papa Leão Magno, nós citamos a importância dele justamente no combate a essas falsas doutrinas, de modo que você não vai encontrar aqui essa religião de respeito às demais, não vai ter isso, né? Essa religião da união, do amor incondicional, nós não vamos encontrar isso aqui. Nós vamos encontrar, sim, um Papa combatível, um Papa ciente da verdade que ele tem para compartilhar, convicto de suas verdades, convicto em especial da luta espiritual que nós estamos inseridos, na qual nós estamos inseridos, né? A luta espiritual que está sendo travada, e em especial um Papa convicto de todas as artimanhas deste eterno inimigo do homem, né? Que é o demônio. Não deixa de citá-las, não deixa de atacar ou contra-atacar os inimigos da igreja. Então nós não vamos encontrar aqui de forma alguma sermões de pleno respeito digamos assim, à opinião das outras religiões, dos outros credos. Não, que realmente nós temos aqui um homem seguro daquilo que ele defende, um homem ciente, como eu acabei de dizer, de toda essa batalha espiritual que nós estamos envolvidos, e é isso que nós iremos encontrar nesses sermões, né? Essa certeza de que a sua crença é o correto, né? Bom, além disso, o Papa Leão Magno ele nos lembra que a Quaresma é um tempo de doação, tá bom? Ou seja, um tempo de cuidado aos necessitados. Nós já vimos em sermões passados que é algo constante na sua fala, essa doação, esse cuidado dos mais pobres, e aqui ele nos relembra disso, em especial dentro da Quaresma, né? Além de ser um tempo de se pôr fim às adversidades, às brigas entre irmãos, ao tempo todo ele fala sobre a reconciliação, ao tempo todo ele fala sobre o perdão, de se perdoar até aqueles que estão presos, aqueles que estão condenados. Ele traz muito esse tema ao longo de todas essas 12 homilias que nós encontramos aqui, tá bom? Como acabei de citar, é uma leitura fácil, é uma leitura rápida, uma leitura realmente que podemos fazer com tranquilidade, que aconselho a todos que nos acompanham aqui a fazerem vocês também essa leitura, porque realmente ela é uma leitura que nos pacifica bastante nesse sentido, né? Nos dá, melhor dizendo, nos dá um conforto espiritual, né? É isso que eu quero dizer. Bom, o Papa Leão Magno também, nesses sermões, ele nos lembra que nos tornarmos homens melhores diante de Deus é um processo, né? Não é simplesmente agora eu creio em Deus, principalmente que estamos falando de um período de grandes conversões, né? Eu creio em Deus, pronto, então está tudo resolvido, está tudo ok, está tudo perfeito. E não se trata disso, trata-se de um processo longo, de um processo doloroso, né? Temos aqui as penitências até para nos dizer isso, né? E que não é apenas isso, não é apenas um processo de conversão da fé, isso é apenas o início. E basta, para ter consciência disso, estudarmos a vida de qualquer santo. Convido a vocês a pesquisarem a fundo a vida de qualquer santo, e nós vamos encontrar lá muito mais sofrimento em torno da fé, por causa da fé, digam como disserem, mas o que nós encontramos ali são pessoas que estão em pleno sofrimento na tentativa sempre de agradar a Deus. Então, quanto mais eles estão buscando agradar a Deus, mais o sofrimento está em volta deles, e o sofrimento é algo extremamente constante na vida de qualquer santo que nós formos
estudar, tá bom? O que nos deixa claro que não é um processo fácil, né? Aproximar-se de Deus, quanto mais, foi justamente o que falei aqui anteriormente, né? Quanto mais tentarmos nos aproximar de Deus, mais seremos atacados, né? Então nós somos o templo de Deus, mas é preciso cuidado, é preciso vigilância para mantê-lo digno de tal hóspede, né? Como ele até nos fala aqui na página 83, tem um texto também muito interessante que eu separei aqui pra gente. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu acho que eu não deixei marcado. Da mesma forma que nas casas feitas pela mão do homem, louva-se o zelo que consegue pôr em ordem aquilo que ficou deteriorado, seja pela infiltração das chuvas, seja pela violência das tempestades, seja apenas pela velhice. Também é preciso estar precavido por uma especial atenção para que nada de desordenado, nada de sujo seja encontrado em nossas almas, né? Nós somos o templo de Deus, já falamos sobre esse assunto várias vezes aqui no canal, né? E o Papa Leão Magno também nos lembra disso. É preciso zelo a todo instante, é preciso sacrifício a todo instante para que sejamos dignos do hóspede, né, que nós temos que receber, né? E na verdade talvez seja justamente o contínuo esquecimento dessa verdade que abra nas nossas vidas a porta para o pecado, né? Se a todo momento nós lembrássemos que somos o templo de Deus, talvez o pecado não entrasse com tanta facilidade na nossa vida, né? Talvez fugíssemos do pecado com a mesma constância, com a mesma, digamos assim, com o mesmo afinco que fogem do pecado dos santos, né? Bom, no 8º sermão em especial, Leão Magno ele nos alerta sobre a inutilidade do jejum daqueles que não se alimentam da verdadeira carne de Cristo, né? É preciso nos afastarmos plenamente do pecado, foi justamente o que falávamos aqui anteriormente, né? Evitar cairmos em qualquer tipo de artimanha do inimigo, em qualquer erro. Precisamos estar puros para recebermos o verdadeiro corpo de Cristo, né? Ele também nos fala do poder do perdão, né? É outro dos principais temas trazidos aqui pelo Papa Leão Magno, é a necessidade do perdão para que nós estejamos com o Espírito em plena comunhão com Cristo. Ele bate frequentemente nessa tecla em cada um desses sermões, e só assim podemos viver a quaresma corretamente, né? Por assim dizer. Até nos cita, sede celestiais não somente pela esperança, mas também pela conduta. Aqui na página 104 também separei uma parte interessante para a gente. Com efeito, quando dizemos de acordo com o ensinamento do Senhor, perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores, devemos realizar de todo o coração aquilo que dizemos. Assim, realizar-se-á plenamente o que pedimos na sequência, que não sejamos submetidos à tentação e que sejamos libertos de todo o mal, né? O cristão ele só participa da morte do Senhor e da sua ressurreição quando ele abandona completamente o pecado, né? Não é apenas ir à igreja, não é achar que aquilo que eu erro não é realmente pecado, aquilo que eu erro é um pecado sem importância. O pecado, ele afasta o homem da santidade, afastar-se da santidade é, evidentemente, afastar-se de Deus. Então, a todo instante, esse tema ele é repetido, né, da busca pela pureza, essa mesma busca que nós vemos, às vezes até de forma incompreensível, porque quando vamos estudar a vida dos santos, eles perseguem tanto isso, perseguem tanto que para a gente, que está tão distante deles, isso frequentemente fica incompreensível, né? Frequentemente a gente não consegue alcançar aquela ideia, não consegue captar por que eles sofrem tanto diante de, às vezes, um pecado tão pequeno, né? Enquanto que nós, muitas vezes, olhamos para o nosso pecado, não, esse aqui é bobinho, não tem tanta importância assim.
Veja bem, né? E é justamente sobre isso que vem falar praticamente os últimos sermões que nós encontramos aqui, né? Não sou eu que escolho o pecado, né? Não sou eu que escolho o que é pecado e o que não é pecado. Na verdade, é isso que eu quis dizer. Não sou eu que escolho aquilo que é pecado e o que não é pecado. Se você está em dúvida do pecado, você dá uma olhada no catecismo, pesquisa, e você rapidamente vai encontrar lá, porque não é a nossa opinião que importa, tá bom? É o que está lá. Bom, então, como eu disse, esses textos eles são muito simples de serem lidos, tá bom? São agradabilíssimos de serem lidos. Recomendo a leitura desses sermões. E, bom, como sempre fazemos essa leitura, de certa forma até um pouco lenta, para que todos os que estão acompanhando aqui o canal também possam acompanhar essa leitura. No próximo vídeo vamos dar continuidade, não sei se eu vou chegar a concluir o livro, não falta tanta coisa assim. Talvez eu precise ainda dividir nos 2 vídeos, bom, ou não, vou ver aqui pela leitura, tá bom? E após esse vídeo, como eu havia explicado, nós iremos fazer um vídeo especial sobre a história desses personagens, tentar colocá-los ali organizados temporalmente, né, como eu já havia explicado num vídeo anterior, e tentar discutir qual vai ser o nosso próximo personagem aqui da patrística a ser estudado, porque a gente já percebeu que não dá para seguir essa sequência que a própria patrística nos traz, tá bom? Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a paciência de todos que têm nos acompanhado, até esse trabalho assim às vezes meio feito como dá, acaba sendo assim mesmo. Obrigado por todos aqueles que estão seguindo esse trabalho e, mais uma vez, queria dar as boas-vindas a todos os novos inscritos do canal, bom? Fiquem à vontade, estamos sempre aqui com os comentários abertos. Bom, qualquer coisa que acharem relevantes, estamos aqui para responder, tá bom? Um forte abraço para todos, uma boa semana e que Deus abençoe a todos.